A Estrela de Belém, Elizabeth Gaudí. Davi estava sentado, com as pernas cruzadas, em um canto do aposento, distante de seus irmãozinhos. Estava pensativo e triste, desejando ser já um homem rico, forte e poderoso, senhor e dono de inúmeros camelos e incalculável quantidade de ovelhas. Desgraçadamente, não só era pequeno, como também muito pobre, extremamente pobre. Davi era um pastorzinho cuja única fortuna consistia na sua flauta rústica, que levava pendurada ao pescoço e do qual arrancava doces notas durante o transcurso do dia, já para se distrair a si mesmo, já para reunir o seu rebanho, que acudia como que encantado ao ouvi-la. Dissemos que a flauta era sua única fortuna, e verdadeiramente o menino tinha por ela um carinho imenso. Davi e sua família passavam por maus momentos. O pequeno comprimiu o estômago com as mãos. Quanto tempo faltaria para que morresse de fome? Quando terminariam todos os seus por morrer também, para buscar a paz e o descanso eterno no seio de Abraão? Não duvidava de que isso fosse o melhor a que pudesse aspirar um mortal. Assim mesmo achava certo que os velhos pensassem em morrer, mas não os jovens e sobretudo as crianças como ele e os irmãozinhos, que apenas tinham vivido poucos anos, que apenas haviam visto florescer umas poucas primaveras, com as nuas montanhas vestindo-se com o escarlate e a púrpura das anêmonas, e uns poucos verões, ardentes, porém cheios de vida e de alegria. Ainda se fosse verão agora, mas para o cúmulo das desgraças, era uma noite do mais terrível inverno. E se mamãe pudesse acender um bom fogo para que ele e seus irmãozinhos se apinhassem ao redor, combatendo o frio, já que não podiam combater a fome? Na pobre vivenda, porém, não havia mais que a luz de um débil candeeiro, e sua pobre mãe jazia junto a seu pai, enfermo, esquecendo em seu desespero as queixas de seus 4 filhos famintos. Davi continuava meditando e pensava que, se fosse um homem rico, não importaria que as colheitas houvessem malogrado, nem que seu pai ficasse sem trabalho e enfermo, porque ele, com suas riquezas e sua força, remediaria todos os males. Repentinamente acudiu à sua mente a lembrança do manancial dos desejos, situado um pouco longe de sua casa, no caminho de Belém. Era uma fonte, um manancial de água clara, e dizia-se que aqueles que, puros de coração, fossem à sua beira, à meia-noite, para orar ao bom Pai, o Senhor Jeová, conseguiriam o que em fervorosa súplica pedissem. A dificuldade consistia, naturalmente, em encontrar-se puro de coração. Dizia-se que, se alguém assim estivesse, e a súplica fosse ouvida por Jeová, veria refletir-se nas águas do manancial o objeto do seu desejo, fosse o rosto de um ser amado ou o ouro com o qual salvaria da desgraça um pobre lar. Davi sentia-se bastante desanimado. Nenhuma das pessoas de seu conhecimento que foram rezar ao manancial dos desejos havia conseguido ver algo refletido em suas águas, e alguns mesmo haviam ido mais de uma vez. Apesar disso, escapou pela porta, saindo pelas sombras da noite. Não sabia se encontrava puro de coração, porém, de qualquer maneira, pensava que, dado o fim do seu intento, bem valia a pena fazer a prova. A noite estava escura, silenciosa, fria, e ele sentiu-se de súbito terrivelmente assustado. Em seu redor se erguiam as nuas montanhas, projetando sombras gigantescas e assustadoras, e lá longe, para diante, montes cobertos de oliveiras misteriosas, sumidas nas sombras e a mais profunda quietude. O céu brilhava com luz refulgente e estava tão carregado de cintilantes estrelas que parecia que iam desabar com grande estrépito sobre a terra, reduzindo-a a escombros. A solidão, a lúgubre escuridade, o frio e a grande abóbada do céu fizeram que o coração do pobre pastorinho se sentisse aflito e tremesse de medo. Ele nunca havia saído àquela hora, e nesse momento não se sentia muito valente, faminto e enterrado como estava, para empreender sozinho a marcha através das sombras das colinas, passando pelo Monte das Oliveiras, rumo ao branco caminho onde diziam que no silêncio das noites costumavam esconder-se ladrões, assaltantes e assassinos que se atiravam sobre o primeiro que passasse e lhe atravessavam a garganta com seus punhais, pelo mero prazer de fazê-lo. Depois recordou-se de que, no alto de um monte próximo, costumavam acampar uns pastores conhecidos seus. Ali se reuniam, ao calor do fogo, aguardando seus rebanhos. Um primo seu, chamado Elias, lhe estava lhe ensinando o ofício de pastor.
Com certeza se encontraria entre eles. E não havia dúvida de que Elias concordaria, com satisfação, em deixar por um instante suas ovelhas ao cuidado dos outros pastores, para acompanhar o pequeno Davi até o manancial dos desejos. Pelo menos ele lhe pediria. Dirigiu-se, pois, correndo para o monte, e corria velozmente, porque tinha medo. O pobrezinho pensava que, para o cúmulo, esta noite tinha algo de raro e de solene que o assustava. A terra estava serena, como se esperasse alguma coisa, e o céu, cheio de luz, parecia palpitar de glória. Várias vezes, no percurso de sua carreira, pôde jurar que ouvia vozes que diziam regozijantes: glória a Deus, como se as próprias montanhas estivessem cantando, e como se ouvisse o murmúrio de um bater de asas que estivessem adejando sobre sua cabeça. Não bastante, quando se deteve e escutou atentamente, nada ouviu além do sibilar do vento e de quando em quando o suave som da flauta de um pastor à distância. Quando por fim chegou ao destino, deu um suspiro de alívio e chamou: Elias, está aí? Jacó, Tobias, sou eu, Davi. Nenhuma resposta obteve, a não ser o suave balido de algumas ovelhas e essa estranha onda de música sobrenatural que se ouvia e não se ouvia. Palpitante, avançou até a entrada de uma caverna que servia de refúgio aos rebanhos. Olhou, examinou a escuridão, porém nada. Seus amigos não estavam ali. Na verdade, não havia ninguém, exceto um estranho. Um homem alto, barbudo, de aspecto impressionante, majestosamente sentado em uma rocha, no meio das ovelhas. Davi olhou assombrado, porém mais se assombrou ainda ao ver com que confiança as ovelhas se agrupavam em torno do desconhecido, elas que em geral são tão assustadiças e desconfiadas com estranhos. Boa noite, pastorzinho, disse o desconhecido. Essa sim é que é, deveras, uma linda noite. Davi avançou lentamente, coçando o nariz, inteiramente perplexo. Quem era esse homem? As ovelhas pareciam conhecê-lo, e coisa mais rara ainda, ele parecia conhecer o pequeno Davi. Davi, porém, não se recordava jamais de ver visto esse homem extraordinário, de elevada estatura, de rosto tão impressionante e de voz tão profunda, doce e majestosa. Não havia dúvida, devia ser alguma alta personagem, um soldado, talvez, porém nunca um pastor. Boa noite, respondeu Davi, como um menino educado que era. A noite é bela, na verdade, porém sente-se bastante frio nas pernas. Verdade? Pois então venha cobrir-se com meu manto. O menino aproximou-se timidamente, e o homem o cobriu com o manto. E Davi sentiu um tépido bem-estar que lhe envolveu o corpo, pouco antes aterrado. Assim como o frio, o medo esvaneceu-se de seu coração, evaporou-se, e já libertado, Davi cobriu-se bem, sentindo-se protegido e, sobretudo, feliz, com uma felicidade impossível de explicar. Onde estão os outros pastores? Perguntou então o desconhecido. Quer dizer, Elias, Jacó e Tobias? Fora a Belém, disse o estranho. Foram assistir à celebração de um nascimento. Foram e não me levaram? Exclamou Davi, cheio de indignação. Que egoístas! Esqueceram-se de mim! Estavam muito aflitos, replicou o outro. Parece que o fato era inesperado. Então foram celebrar presentes. Certir-se-ão envergonhados ao se apresentarem de mãos vazias. Isso lhes servirá de castigo por não terem me levado. Sim, levaram, disse pacientemente o homem. Levaram o que puderam, um bordão de pastor, um manto e um bocado de pão. Davi fez um gesto de desprezo e outro de indignação. Não deveriam ir, disse, considerando que é um crime os pastores abandonarem seus rebanhos, sabendo que há tantos ladrões e assassinos à espera de oportunidade para assaltar e roubar. Engana-se, pequeno, disse o homem sorrindo. Pelo contrário, fizeram muito bem em ir, e porque fizeram bem, aqui estou eu, cuidando de seus rebanhos. Porém, o senhor é um só, objetou Davi, e para lutar contra os ladrões necessita-se de muitos, pois os ladrões das montanhas são muito ferozes. Creio que posso fazer frente a qualquer número de ladrões, disse sorrindo o desconhecido. Davi olhou-o assombrado, porque o homem não falou em tom de brincadeira. Pelo contrário, afirmou claramente o que disse, com sua voz grave, serena e majestosa. Além disso, sentia também agora a força enorme do braço que rodeava o seu pescoço e a robustez dos joelhos contra os quais o garoto apoiava o corpo. Tem tomado parte em muitas batalhas? Perguntou Davi, pasmo de admiração. Ah, sim, em muitas, assentiu o desconhecido. E contra quem lutou? Contra os bárbaros? Não, contra o demônio e seus anjos infernais, disse o homem, um tanto triste. Davi sentiu-se por um momento privado da fala. Depois apertou-se mais contra os joelhos do homem e olhou para o seu rosto.
Pelo que viu, julgou que nem ladrões, nem anjos infernais, nem mesmo o demônio podiam inspirar medo a um homem como aquele. Seu rosto era delicado e forte, cheio de poderosa expressão, porém transbordante de ternura, brilhante como o sol em pleno dia, e além disso, coberto por insondáveis sombras de mistério. Antes que Davi pudesse articular outra palavra, pareceu-lhe que se passara uma eternidade. Quem é o senhor? Perguntou por fim. Não é um pastor. Sou um soldado, disse o desconhecido, e meu nome é Miguel. E você, como se chama? Davi, balbuciou o garoto, que se viu obrigado a cerrar os olhos, porque o rosto do homem o deslumbrava. Se era um soldado, não havia dúvida de que entre os soldados devia ser considerado um rei. Bem, Davi, diga-me, agora para onde se dirigia? Uma vez que ambos se haviam dito os respectivos nomes, o garoto pensou que seriam amigos para toda a vida e não teve dúvida alguma em contar toda a sua história. Contou tudo, sem omitir nada. A enfermidade do pai, as lágrimas da mãe, a fome dos irmãozinhos, o frio do lar, onde já não havia fogo nem azeite para o candeeiro que os alumiava à noite. Falou de seus desejos de ser um homem rico para remediar todas aquelas desgraças e fazer felizes aos seus, e de seu projeto de ir orar no manancial dos desejos, assim como das suas dúvidas sobre se estaria puro de coração para que Deus ouvisse seus rogos e lhe mostrasse, refletido nas águas, o objeto de seus desejos. Devo confessar, terminou dizendo, que não me atrevi a ir sozinho ao manancial e que vim buscar o meu primo Elias para que me acompanhasse, e agora fiquei sabendo que ele foi a esse nascimento. O que quer dizer, disse Miguel, que você irá sozinho ao manancial. O senhor acredita que as ovelhas não poderiam ficar um instante sozinhas, disse Davi, sem se atrever a falar mais claramente. Certamente que não, disse Miguel com firmeza. E não tenho medo, naturalmente, disse Davi, mas ao mesmo tempo aconchegou-se mais a Miguel. Acredito que não, disse Miguel com energia. Observei que todos os que se chamam como você têm sido sempre valentes. Lembre-se, por exemplo, do rei Davi, lutando contra o leão e o urso, quando era apenas um pastorzinho como você. Sim, porém Jeová o guiava e o protegia, objetou o garoto. E o Senhor o protegerá também, sem dúvida. Mas não me sinto como se estivesse sendo protegido. É que ainda não começou, disse rindo Miguel. Como você quer que o proteja agora, se não há nada contra o que protegê-lo? E como quer sentir-se guiado se ainda não empreendeu o caminho? Empreenda-o e a proteção divina não tardará em se fazer sentir sobre você. Vamos, depressa. E com um pequeno empurrão, carinhoso e firme ao mesmo tempo, Miguel separou Davi de seus joelhos e levantou seu manto de forma que mais parecia um par de asas prontos para voar até o céu. O vento e o frio fizeram-se sentir novamente nas pernas nuas do pastorzinho, que ficou um momento indeciso, de pé, olhando para Miguel. Adeus, disse a voz sonora e bem timbrada do desconhecido. Se tiver medo, toque a sua flauta, que a música é a voz da confiança que o homem deposita em Deus, assim como o dom do valor é a prova da resposta do Altíssimo. Davi empreendeu seu caminho, cheio de medo, porém disposto a tudo. E o medo fez com que queixasse das pedras e se ferisse nos joelhos ao cair. Havia momentos em que o desalento se apossava dele. Recordava-se então das palavras de Miguel e tocava a flauta, cujos acordes lhe levantavam maravilhosamente o ânimo. Ainda que não muito grande, o trajeto foi muito penoso para o garoto, e ao desembocar no caminho branco, a vista das águas tranquilas do manancial o reanimou. Apoiou-se contra o parapeito de pedra, mirando fixamente o líquido benfeitor. A água era, para aquelas terras assoladas pelo calor e pela seca, uma verdadeira bênção de Deus. Não era raro então que os homens viessem orar junto dela. E Davi começou a orar, e tão fervorosamente o fez que se esqueceu dos ladrões que infestavam os caminhos. Depois, pouco a pouco, voltou a si, tirando as mãos que mantivera sobre os olhos. Teria Deus ouvido seus rogos? Davi olhou e... prodígio! Sobre as águas viu refletidas algumas moedas de ouro. E era ouro de verdade. Ouro! Emocionado, o garoto inclinou-se sobre a água, até quase tocá-la com o rosto. Então, um grito de terror se estrangulou em sua garganta, porque junto ao ouro viu o rosto barbudo de um homem, de modo que o Senhor não havia protegido e os ladrões iam matá-lo. O pastorzinho ia começar a gritar, quando a voz benévola do homem de barba lhe disse: Não grite, meu filho, que nada de mal lhe farei. Aproximei-me porque fiquei intrigado ouvindo olhar para a água tão atentamente. A voz doce de sotaque estrangeiro dissipou os temores de Davi. Com certeza, aquele não era um ladrão.
O garoto olhou então para o homem, que era alto, ainda que não tão alto como o esplêndido Miguel, e tinha um rosto moreno, de nariz pontudo. Sobre o turbante e o manto levava os adornos de ouro que o garoto vira refletido na água. Por que olhava tão fixamente para a água, meu filho? Perguntou o estrangeiro. Porque vim formular um desejo, senhor, murmurou Davi. Então isso é um manancial de desejos. Sim, dizem que se alguém rezar com o coração puro e Deus ouvir a súplica, verá refletida na água a imagem do que deseja. E viu algo? Davi moveu a cabecinha e disse: O senhor chegou, e eu o vi. Aproximou-se então outro homem, luxuosamente ataviado com um manto verde, mais velho que o primeiro, e logo um outro. E acontece que os três eram reis poderosos, que vinham viajando desde muito longe. O mais velho aproximou-se, como dissemos, e perguntou, sorridente: Nós três perdemos de vista uma estrela, filho. Acredita que poderemos vê-la no seu manancial? Se estiverem puros de coração, sim, senhor, respondeu firmemente o garoto. O velho voltou-se então para o terceiro rei e disse-lhe afavelmente: Gaspar, você é o mais jovem de nós três, e por isso é o mais puro de coração. Venha, reze e olhe. Gaspar duvidou e até sorriu do manancial dos desejos. Perdemos de vista a estrela 20 vezes, e 20 vezes a temos encontrado, disse. Apesar disso, venha, reze e olhe, insistiu com mais firmeza o velho. Gaspar acercou-se, obediente, inclinou-se sobre o manancial. Vejo, disse, uma parte do céu. Está cheia de estrelas, todas iguais em esplendor? Não. Sim, e de repente deixou escapar um grito de triunfo. Vejo-a, Belchior, vejo-a. Davi olhou então para o céu e exclamou: Ah, uma estrela grande e brilhante, é essa, eu também a vejo agora. Os três reis olharam para o céu e efetivamente voltaram a ver a estrela que tinham perdido. A estrela parecia suspensa sobre Belém. Graças a Deus, disse o Belchior, cruzando as mãos sobre o peito e inclinando a cabeça. Belém, murmurou o rei, que primeiro vira Davi e que se chamava Baltazar. O final da nossa jornada. Vamos, servos, prepare os camelos que seguimos viagem, ordenou Gaspar, cheio de entusiasmo, à multidão que os seguia. Eu os guiarei até Belém, disse então Davi, cheio de entusiasmo. Muito bem, aprovou Baltazar rindo. Você montará o meu camelo. E para onde se dirigem? Perguntou timidamente Davi. Um rei acaba de nascer, e nós vamos adorá-lo, disse o Belchior. Um rei? Aquela noite parecia estar cheia de reis, e eis que ele anunciavam o nascimento de mais um outro. Davi ia muito satisfeito sobre o camelo, e sua alegria fez com que se pusesse a tocar a sua flauta. Quando chegaram a Belém, seguindo sempre a estrela, os camelos se encaminharam para o bairro pobre da cidade. Que caminho deseja seguir? Perguntou o garoto ao rei Baltazar. Nenhum outro além do que indica a estrela, filho. Mas é que ela vai para um bairro pobre. Um rei não pode ter nascido ali. Veja, disse Baltazar em resposta, apontando para diante. A estrela tinha se detido, ficando como que suspensa sobre o teto da mais pobre de todas as casas. É um erro, exclamou Davi. É impossível que um rei... Porém, ninguém fazia conta. Parecia que os três reis estavam possuídos de uma grande emoção. Em frente à casa paupérrima, que afinal era um estábulo, os três desmontaram e, caminhando solenemente, dirigiram-se até a porta carregada de ricos presentes e entraram. Perplexo, o garoto se escondeu junto a um buraco que havia na porta e espiou. Como lhe dissera, ali não podia haver nenhum rei. Mas o que causou mais assombro a Davi foi ver que ali estavam seu primo Elias e os outros pastores, Jacó e Tobias. Além deles havia uma mulher de rosto docíssimo e um homem ancião e venerável, e 2 animais, um burro e uma vaca, e tudo ali respirava tanta pobreza como na própria casa de Davi. Como poderia um rei nascer ali? E apesar disso, os três, Baltazar, Belchior e Gaspar, se humilhavam agora junto ao que o garoto presumia fosse o berço do esse-nascido, que ele não podia ver, e adoravam. Coisa rara. A mulher olhava para os 3 pastores docemente, com olhar de inefável santidade. O interessante era que, junto aos presentes de ouro, incenso e mirra, trazidos pelos reis, estavam de Elias, Jacó e Tobias, que, como sabemos, consistiam em um cajado de pastor, um manto pobre e um bocado de pão. Davi não se cansava de olhar, e não se cansava de espantar-se. A curiosidade fez com que ele abrisse a porta e se introduzisse em um canto sombrio do estábulo. Timidamente, porque tudo era silêncio ali, Davi olhou e pôde então distinguir o recém-nascido. E o que experimentou nesse momento foi tão alto, tão grande, tão solene, tão imensamente doce que, embora fosse criança e não soubesse explicá-lo, compreendeu que era natural que 3 poderosos e ricos reis tivessem vindo adorá-lo. Davi olhou como se, ao olhar, estivesse bebendo nas fontes da felicidade,
e pensou que ele também, por pobre que fosse, devia deixar-se o presente. Que poderia oferecer? Ah, sim, a flauta! Tinha por ela muito carinho, mas coisa esquisita, sentia que deixando-a para aquele menino, se sentiria ainda mais feliz. Avançou, pois, resolutamente, interpondo-se entre Baltazar e Tobias, depositou sua flauta junto aos demais presentes. O pastorzinho era muito pequeno para compreender que os presentes que ali jaziam simbolizavam tudo de que um homem necessita para viver. Um manto para abrigar-se ou cobrir-se, um bocado de pão como alimento, um cajado de pastor como instrumento de trabalho e sua flauta, o instrumento musical que lhe encheria de paz e sossego o coração. Os ricos presentes dos reis, ouro e especiarias, eram também simbólicos, e seu significado ia mais longe do que o alcance da inteligência humana. É claro que Davi não pensava nada disso, mas em compensação, sentia-o muito profundamente. Nunca havia sido tão feliz, e desejou ficar eternamente junto àquele menino. Todos se retiraram, e Davi estava agora caminhando pela estrada poeirenta atrás de Elias, Jacó e Tobias. Onde estará o rei Baltazar? Quando cheguei, vim montado com ele no camelo. Bem, agora você vai regressar a pé, disse Elias sorrindo. Ao mesmo tempo, virou-se para olhar o seu priminho e perguntou-se: será possível que este malcriado seja o mesmo que tão decorosamente se portou em casa de Maria e José? E levantando a voz, gritou-lhe: é melhor fechar a boca e apertar o passo. Devemos ir buscar nossos rebanhos. Mas Davi estava um pouco triste, e assim, sem perceber, foi ficando para trás, de modo que quando chegou ao manancial dos desejos, estava novamente só. Um manancial! Exclamou, e ao vê-lo voltou a sentir-se mais triste que nunca. A aventura dessa noite de nada lhe havia servido, e em lugar de lhe trazer riquezas, deixara-o mais pobre que nunca, uma vez que já não tinha o seu único bem, a sua amada flauta. Além, no monte, estava sua mísera vivenda, onde seu pai jazia enfermo, sua mãe chorava, e seus irmãozinhos clamavam de fome. O pensamento de que voltaria para eles mais pobre do que nunca, fez com que surgissem lágrimas nos seus olhos. Já nem sequer lhe restava a flauta, com cuja música dissipava suas penas, e se esquecia de que não havia comido. Agora já não tinha nada, nada no mundo, além da miséria, da família e da própria tristeza. O pobre pastorzinho deixou-se cair sobre a erva, junto ao manancial, e chorou amargamente, como se tivesse o coração partido. Sentia-se verdadeiramente angustiado, e enquanto não alcançou o limite extremo da sua pena, não deixou de chorar. Depois, parece que suas lágrimas o consolaram um pouco, e ele foi acalmando. Levantou a cabeça, notou o frio da relva úmida e sentiu-se como se uma força estranha o houvesse reanimado. Depois lembrou-se dos montes das oliveiras, recordou-se de que, ao sair de sua casa, correndo, parecia-lhe ouvir lindas vozes cantando nas asas do vento. Agora parecia-lhe voltar a ouvi-las, e eram como que débeis vozes, quase imperceptíveis, que partiam de entre a relva mais rasteira. E essas vozes diziam, cantando: aquele que hoje chora se verá cheio de felicidade. O que foi depositar seu presente e regressou chorando, porque ficou sem nada, que se console e se regozije, porque receberá como prêmio o valor de seu presente várias vezes multiplicado. Davi pôs-se em pé, um tanto consolado, e inclinou-se sobre as águas do manancial. Mas dessa vez não rezou para ser um homem rico, nem olhou nas águas para ver se refletindo os objetos do seu desejo. Simplesmente quis lavar o rosto, porque não podia apresentar-se diante de sua mãe com ele sujo de poeira e das lágrimas que chorara. Como todas as crianças, Davi fazia muito barulho com a água ao lavar-se, e isso impediu de ouvir o ruído dos cascos de um camelo no caminho. Quanto às águas do manancial, agitadas por ele ao lavar-se, nada refletiam até que voltaram a serenar-se. Porém, quando ficaram calmas, refletiram a imagem do rei Baltazar, que sorria tranquilo. Davi deu um salto de surpresa e de alegria. Então você pensou que eu havia abandonado, hein, Davi? Disse Baltazar, sempre sorrindo. Eu não poderia me esquecer de um guia tão bom como você, meu filho. Quando saiu do estábulo, segui o mais rapidamente que pude, e olha o que lhe trago. Unindo a ação à palavra, o rei Baltazar estendeu a mão que segurava uma bolsinha. Davi tomou-a e abriu-a, e aos primeiros fulgores da alvorada, viu brilhar algumas reluzentes peças de ouro. Havia ali muitas moedas, tantas que daria para comprar remédios, ungüentos e bálsamos para seu pai enfermo, para transformar em sorriso de felicidade as lágrimas de sua mãe, e para satisfazer a fome e cobrir os seus irmãozinhos, gelados de frio. Davi não pôde expressar em palavras o agradecimento que sentia em seu coração, mas o rosto com que olhou para o rei Baltazar tinha uma expressão suficientemente eloquente. O bom rei afagou-o carinhosamente e disse:
Quando vi você dar sua flauta de presente ao pequeno rei Jesus, prometi que não o deixaria regressar à sua casa de mãos vazias. E creio que foi o próprio Jesus quem pôs esse pensamento em minha mente. Agora devo voltar a meu reino e você ao seu lar. Porém, não nos esqueceremos jamais de que somos amigos, não é verdade, Davi? Adeus, filho, e que o Senhor o bendiga. Quando ficou só, Davi não teve mais medo de ladrões nem de assaltantes, porque seu coração estava repleto de felicidade. As árvores haviam voltado a cantar, aos impulsos da brisa do amanhecer. Davi começou a caminhar, e então lhe pareceu que o canto das árvores se transformava em um canto universal, em que tomavam parte todos os elementos, as árvores, os pássaros, o sereno céu azul e as fontes de águas murmurantes. E todos diziam em coro: Hosana, Hosana, o Filho de Deus nasceu para salvar os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Davi começou a correr até sua casa. Era importante que chegasse a tempo, não tanto para anunciar que levava ouro para remediar os males, mas para algo que lhe parecia muito mais importante: anunciar a chegada de Deus à terra.